considera o avanço que vai vir agora no século XVIII e XIX. Tranquilo? Eles não dizem que é uma revolução, mas dizem que é uma aceleração considerável. A definição é um conjunto de transformações técnicas. Essa parte seria a parte industrial, fabril. Eu saio da manufatura para a maquinofatura. A força física é substituída agora pela força mecânica, ou também chamada de força motriz. Tranquilo? Antes eu usava os músculos, o suor do trabalhador para fazer aquela máquina executar. Aqui eu vou começar pelo carvão mineral, cuja queima libera calor, que faz a mudança do estado químico da água, do líquido para o vapor. Tendo uma capacidade de dilatação do vapor, nós temos que ter toda uma movimentação de engrenagens movidas pela pressão do vapor. São chamadas máquinas a vapor. Posteriormente, o que mais ajuda nessa evolução das técnicas, pessoal? A eletricidade. O homem agora capta o movimento dos elétrons e consegue, a partir dali, dinamizar aquilo. E aí a figura do dínamo cada vez é mais importante para nós. Além disso, o que mais merece também nossa atenção e destaque? O petróleo. A partir do momento que o homem evoluiu de ferro para aço, e aí nós vamos para a química, nós temos que lembrar que a liga metálica ela tende a ter uma resistência maior do que o metal por si só. Não é isso que a gente já aprende? E aí você tem algumas sacanagens da história, né? O cara, por exemplo, que descobriu o bronze, o que aconteceu com ele? Morreu por causa do bronze, durante a experiência de misturar o estanho e o cobre. O que acontece? Ele vai cair na experiência dele, morrer inventando bronze. São algumas maldades históricas aí, pelo menos essa lei que você fala sobre o bronze. Como assim? Ele já nasceu matando. Ah, o pezinho. Por que essa ideia de bronze é tão perigosa? Porque lá na história antiga, nós temos um salto de qualidade nas guerras, que até então se usava utensílios metálicos muito frágeis. A primeira tribo que usa o bronze consegue o quê? Um grande avanço sobre as demais. Você tem essa chamalidade do bronze, seria espírito de evolução das técnicas de combate lá no antiguidade. E isso, tranquilo com essas transformações técnicas, nós temos o século XVIII, vamos até o século XX. Pararam essas transformações técnicas? Ou não? No século XX ela vai continuar revolucionando. No século XX eu tenho que, durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de calcular o lançamento oblíquo das armas fez com que um grupo de cientistas elaborasse, através de um sistema binário, a quantificação desses valores. Nascia então, numa sala pequenininha, que devia ser mais ou menos do tamanho dessa sala, o primeiro computador, cuja capacidade de processamento é 1000 vezes menor do que um relógio digital hoje. O relógio digital hoje processa 1000 vezes mais informações do que o primeiro. Não vamos longe não. Sabe aquele relógio que tem uma calculadora que muda o canal da televisão? Aquele relógio tem um processador mais avançado do que o processador do projeto Apollo, que colocou o homem na Lua. Os computadores da nave somados não davam processador daquele relógio que tem hoje. Você vê que o avanço das técnicas até hoje é assustador. É assustador. O que mais? Para mostrar que não houve uma cessão de evolução. Você tem a computação, você tem a robótica, e hoje nós estamos indo para outras duas linhas de evolução na indústria, que é a nanotecnologia. É isso que é a ideia da nanotecnologia. Seriam processadores e mecanismos automatizados menores
do que o seu fio de cabelo. Se você olhar ele de frente, ele é mais ou menos 10 vezes maior do que se pretende para a nanotecnologia. Então, noção de tamanho, você pega seu fio de cabelo e olha ele de frente. Ele é 10 vezes maior ao objetivo da nanotecnologia. Surpreendente. E a outra parte das evoluções técnicas que nós temos hoje é a do genoma, a do mapeamento genético. Nós temos que evoluir muito ainda no genoma, mas só de ter decifrado o que cada gene faz já foi extremamente revolucionário. Quem quiser ver um filme muito legal sobre isso, pessoal, sobre essa ideia do genoma, sobre engenharia genética e as consequências, evidentemente, imaginadas no futuro nesse sentido, tem um filme que chama Gattaca. Esse filme Gattaca, eu gosto dele, tem umas tiradas interessantes. E o próprio nome do filme também é bastante curioso, né? Dessa maneira. E aí, se eu for pensar bem, o que é isso aqui? Uma codificação de códigos. GAQ, o aminoadesivo tirando, é isso? Aí já você calcula aí o transportador para ver o que isso vira. Tranquilo, de boa, pessoal, funcionando. Vamos lá. Transformações econômicas. Por que transformações econômicas? Enquanto eu tinha a máquina, mas precisava do peão ir lá, sentar, puxar, empurrar, virar. Aquele cara é importante para mim. Eu sou o dono de tudo. Tenho a máquina, tenho a matéria-prima, tenho a grana para pagar o funcionário, mas eu preciso daquele funcionário, porque só ele sabe mexer naquela máquina. A partir do momento que comprei uma máquina, que eu aperto o botão, coloco a matéria-prima de um lado, já sai o produto pronto do outro, o conhecimento daquele trabalhador é ainda valorizado para mim. Eu preciso do conhecimento específico daquele cara para poder produzir. Ou eu posso contratar qualquer um para apertar o botão e colocar a matéria-prima e retirar o produto final do laboratório. A ideia é por aí. Onde eu quero chegar na questão econômica? Essa máquina tem um custo de aquisição, de construção. O trabalhador, ele detém esse capital. Nós caracterizamos o trabalhador braçal pela quantidade de dinheiro que ele acumula. Essa é a característica primordial dele, ser rico, vamos dizer. Mas agora pensemos no mestre de ofício, no dono da fábrica. Esse já seria o detentor do capital. Na hora de adquirir a máquina, quem teria mais facilidades em comprar essa máquina? O dono do sistema fabril ou o trabalhador do sistema fabril? O dono. Com essa máquina, o dono, e aí nós já caímos sobre uma questão social. Ao comprar essa máquina, o dono da fábrica, ele tem agora uma certeza de que ele tem que produzir conforme o que aquela máquina rende. Se eu comprei a máquina que me prometeu 10 peças por hora, se aquela máquina não atingir 10 peças por hora, a culpa vai ser de quem? Da máquina ou do trabalhador que está operando? Do trabalhador. Então aí eu chego no ponto importante, pessoal. A partir da máquina, o dono da fábrica, ele consegue controlar melhor o trabalhador? Consegue ou não consegue? E outra, só fazer uma observação que a partir de agora isso é importante. Sempre haverá, também é complicado, haverá exceções para muitos dos casos apresentados. Eu não vou dizer sempre, porque senão a gente cai na teoria do caos. Né? Toda regra tem uma exceção. Isso é uma regra? Se isso for uma regra, então ela tem que ter uma exceção, que é uma regra sem exceção. Entendeu mais ou menos a lei da teoria do caos?
tem que criar questionamentos onde vão ser fechados. Nós já fizemos um exercício desse. Deus pode tudo? Pode. Ele pode fazer uma pedra que nem ele pode carregar? Então ele não pode tudo, você não pode carregar a pedra. Vamos lá, voltando. Ah, André, vai! Ah! Por isso o calmo, cara. Agora, voltando. Onde eu quero chegar? Lógico que haverá trabalhadores específicos para consertar a máquina, para construir a máquina, mas no geral, a maioria das pessoas terá o seu valor de trabalho valorizado ou desvalorizado? Desvalorizado. Por quê?